Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Continua exaltando ao Senhor Jesus, querido. Continua glorificando aquele que é digno de receber honra, glória e todo louvor. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Deus tem uma palavra para nós no capítulo 23, a partir do versículo 8. Quando o pastor me falou sobre o tema do culto, do evento que está sendo realizado, eu até não sei se eu cheguei a comentar com ele. Falei, pastor, eu ministrei o sermão nesse texto semana passada e eu tinha pregado na nossa igreja lá em Almenara, e aí o pastor fez o convite e foi exatamente o sermão que ele leu aqui no início do culto de 1 Coríntios, onde Paulo escreve à igreja aos Coríntios, falando acerca do envio que ele iria fazer de Timóteo, que a igreja lhe pudesse cuidar de Timóteo. E nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava vários desafios no seu sistema litúrgico, na sua organização, na sua comunidade, principalmente desafios relacionados ao contexto de idolatria da própria cidade, também de relacionamentos imorais. Enfim, vários problemas que Paulo enfrentou. Na realidade, Corinto foi a igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. E só que no capítulo 16, no capítulo em que Paulo se direciona à igreja de Corinto, ele direciona para lembrá-los do papel que eles tinham como abençoadores do reino de Deus. A igreja do Senhor em Jerusalém estava enfrentando uma crise e Paulo então convoca os coríntios para poder contribuir e ajudar na solução dessa crise em Jerusalém. E então, por isso que, no meio desse contexto, Paulo ele vai deixar o versículo bem claro, dizendo para todos os irmãos de Corinto que eles pudessem ser vigilantes, que eles pudessem se comportar ou se portar varonilmente. E eu tenho certeza que, no meio da crise em que enfrentamos, agora não talvez financeira, como foi o caso da igreja de Jerusalém, mas uma crise ética, moral e até mesmo espiritual, o Senhor nos convoca para nos levantar, o Senhor nos convoca a nos erguer como homens e mulheres de Deus para tomar posição no meio desta grande batalha. Amém? E é por isso que o Senhor me trouxe a reflexão desse texto de 2 Samuel, capítulo 23, porque relata exatamente o levantar, né, o erguer de alguns homens que foram cruciais para que o rei Davi pudesse ser o rei que foi vitorioso em suas batalhas. Amém? Então, o texto vai nos dizer o seguinte, a partir do seu versículo 8, 2 Samuel 23, versículo 8, que diz o seguinte, eu estarei lendo aqui na Nova Almeida atualizada, não sei se é a mesma versão que os irmãos usam aqui. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos três. Este brindou a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Irmãos, eu queria que vocês prestassem muito atenção no texto, não apenas lesse, não. Leia entendendo cada versículo que nós estaremos lendo aqui. Amém? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, e quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samar pôs-se
no meio daquele terreno e o defendeu. E matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ou como oferta ao Senhor e disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Assim, não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? Entenderam? Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela sua bondade. Eu te louvo pela sua fidelidade. Eu te louvo pela sua graça que mais uma vez se manifesta a nós. Deus, eu creio que desde a eternidade o Senhor, em tua grande sabedoria, onisciência, predeterminou que pudéssemos estar aqui para louvar o seu nome. Pois a tua palavra diz no Salmo 139, que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e já em teu livro havia escrito toda a nossa história. A tua palavra diz que desde a eternidade o Senhor determinou até os lugares onde nós nasceríamos. Então, na eternidade, o Senhor determinou que essa igreja existisse e que cada um dos membros que aqui estão, aqui estivesse. E o Pai amado determinou que nós, nesta noite, pudéssemos congregar em uma assembleia solene para exaltar ao Senhor que vive pelo século dos séculos. E é por isso que nós oramos essa noite, não para que o Senhor abençoe a mensagem, porque esse lugar já está abençoado e o teu Espírito Santo já paira neste lugar, mas eu oro para agradecer por mais este momento, essa oportunidade de expor as Sagradas Escrituras, e também para agradecer a Deus, porque o Senhor trouxe o seu povo aqui para receber a sua palavra. Então o Espírito Santo nos instrua, nos dê a iluminação, a direção, para que possamos compreender e entender a palavra que fora lida. Pai, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor trabalha em cada coração agora, quebrando todo ferrolho, quebrando toda trinca, toda, ó Deus, ação do inferno que tentaram impedir-nos de compreender, ó Deus, de ser iluminados nessa palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo que nos ensina e que nos traz à mente tudo aquilo que nós já temos aprendido. Paira neste lugar e continue falando conosco para a glória do teu santo nome. É o que eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós sabemos que todos os seres humanos têm alguém que ele se espelha em qualquer área da sua vida. Alguém que ele se inspira. Alguém que ele olha como espelho, alguém que ele olha e fala: esta pessoa serve de referência para mim. Gostaria eu de afirmar aqui para vocês que estas pessoas poderiam ser os pais de todos nós. Mas bem verdade é que nem todos os pais conseguem desenvolver o caráter moral, o caráter espiritual de serem referências para os seus filhos. Infelizmente, nem toda família tem uma estrutura suficiente para gerar pessoas com caráter e índole espirituais benignas. E é por isso que nessa busca de uma referência, às vezes nós precisamos buscar fora. Buscar às vezes no professor, buscar na figura do pastor,
na figura da irmã de um ciclo de oração, ou do líder de homens, ou do líder de jovens. Ou talvez na figura daquele artista, daquele cantor gospel, daquele pregador que eu ouço pela internet. E aí é que está um grande perigo. Porque na busca dessas referências, às vezes a gente não tem um filtro muito bom e acabamos nos espelhando em pessoas que não servem, pessoas ou que talvez tenham aparência de servir, mas na realidade elas não servem de uma referência. Um tempo atrás, assistindo a partida de futebol entre Brasil e outro time que lá não sei quanto é, antes do Neymar se tornar o famoso que vocês já conhecem que ele é, eu ouvi o Galvão Bueno dizendo o seguinte: o Brasil precisa de uma referência, o Brasil precisa de um ídolo. Aquela frase me soou estranho, porque até quando ele falou que o Brasil precisava de uma referência, e claro que no contexto do futebol, tranquilo, ok, natural. Mas quando ele falou que o Brasil precisava de um ídolo, de um ícone, essa frase me deixou com a pulga atrás da orelha. E olha que isso já tem um bom tempo. E de lá para cá, eu comecei a prestar atenção quais têm sido os ícones que nós temos escolhido para ser o nosso referencial. Quais têm sido as pessoas que temos escolhido para que nós pudéssemos imitar. Porque, irmãos, se tem um processo que todo ser humano vive, processo pedagógico, é o processo da repetição. Nós temos o instinto, é fato, faz parte de nós, mas na maioria das vezes, na realidade em todas elas, mesmo com instinto, em todas as vezes, você vai aprender por repetição. Você vai aprender porque você ouviu alguém falar. Você vai aprender porque alguém fez. Você vai aprender porque você viu acontecer. E a partir disso, você toma aquele conhecimento para si e acaba aperfeiçoando ele mais. Quem já não recorreu ao YouTube para fazer aquela receita que queria? Quem já não recorreu ao YouTube para ver como se costura ou como resolve uma problemática? Isso porque nós precisamos de uma referência para aprender. Nós precisamos partir de um lugar comum. Quem não sabe precisa partir de alguma coisa. Inicialmente são os nossos pais, a nossa família. Porém, à medida que você cresce, você vai expandindo as suas referências. E você pode ter referências para tudo. Para ser um bom cristão, para ser um bom pai, um bom pregador, um ministro de louvor. Eu quero deixar uma pergunta aqui no início dessa palavra. Quem você tem buscado como referência para as áreas mais importantes da sua vida? Quais têm sido as referências do seu casamento, do seu matrimônio? Você que é casado? Jovens, quais têm sido as referências das suas escolhas nos relacionamentos ou da sua faculdade? Enfim, sabe por quê? A referência que você buscou para a sua vida, ela pode determinar que você tenha um futuro de sucesso ou um futuro de derrota. Os homens que nós lemos sobre eles agora, o texto que você leu comigo, fala de no mínimo 4 homens. E esses 4 homens, eles aprenderam. Eles não nasceram guerreiros, eles foram forjados a ser guerreiros. Assim como nós não nascemos cristãos, nós somos educados, ensinados a sermos cristãos. Assim como ninguém nasce drogado, assim como ninguém nasce com nenhum desvio de caráter. E assim no decorrer da sua vida, de acordo com as referências que essas pessoas vão tomando para si, vai forjando o caráter dela para ser uma pessoa boa ou ruim. O tema que o Senhor colocou no meu coração, e eu até comentei com o pastor aqui há pouco, está relacionado ao nome do grupo de homens aqui, que eu não sabia que o nome era Valentes de Davi. Quando o pastor me fez o convite, e eu perguntei a ele sobre a temática, ele falou: não, você pode ficar livre. Mas no meu coração veio essa palavra. E o tema da mensagem é: ergam-se valentes.
Repita comigo: ergam-se valentes. Meu Deus do céu, cadê? Diga comigo com fé, irmão: ergam-se valentes. E eu preciso me erguer, por quê? Porque eu preciso me levantar. Porque eu estou preocupado com a minha geração. E muito mais do que preocupado com a minha geração, que eu já passei dos 30, embora não parece, né? Eu estou preocupado com essa galera toda aqui que está nessa faixa etária de idade. Porque você que vê a internet, você que assiste jornal, sabe que nós estamos vivendo uma crise. Mais uma de diversas que o mundo já passou. E eu posso afirmar para vocês que a crise que nós estamos vivenciando é muito mais desafiadora do que a pandemia do coronavírus. Porque o coronavírus, segundo alguns especialistas, embora eu não concorde muito, mas segundo alguns especialistas, você consegue amenizar a situação do coronavírus com álcool gel, com máscara, como os irmãos estão vendo, com distanciamento social. Mas a crise moral que nós estamos vivendo, ela não se resolve senão com um retorno fiel às Sagradas Escrituras. A nossa principal referência, a nossa principal torre de vigia. Assim como os marinheiros precisavam do farol em uma escuridão no mar, e eles viam uma lâmpada, uma luz lá distante, e eles falavam: para ali, para aquela direção é que devemos ir, porque para aquela direção tem luz, isso tem terra. É para lá que é o nosso porto seguro. É para lá que nós vamos conseguir descansar. É para lá, em um meio em que o mundo está em trevas, é tempo de começarmos a olhar para o nosso farol, a palavra de Deus, e entender que é nela o nosso porto seguro. Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: a luz veio ao mundo, mas os homens têm amado mais as trevas do que a luz. Estamos vivendo esse tempo em que as pessoas têm apaixonado, têm buscado referência em um ambiente de trevas. Mas é por isso que o próprio Jesus disse no livro de Mateus: resplandeça a vossa luz em meio aos homens, para que eles assim vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, porque vós sois a luz do mundo. Se tem um povo, se tem um povo capaz de ser referência nesse mundo de trevas, se tem um povo capaz de ser referência, o farol nesse mundo de trevas, esse povo está sentado aqui neste lugar. Esse povo está aqui. Nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Na época de Davi tínhamos vários guerreiros, inclusive o próprio exército. De um simples pastor de ovelha que ganha de um gigante, e a vida dele muda. Passa-se por 400 que vão encontrar ele na caverna de Adulão. E nesse período já se soma-se quase 900 soldados. Porém, 3 se destacaram de tantos outros. O texto aqui vai narrar quase 40, mas ele dá destaque a esses 3. A esses 3 valentes. Porque eles tiveram atitudes que os destacaram. Nós só poderemos ser luz se as nossas atitudes conduzir com as características de alguém que é luz. Nós dizemos muitas vezes que somos cristãos, ou estamos sendo portadores da luz, ou representantes da luz, que é Jesus, o sol da manhã. Mas a nossa conduta muitas vezes não está congruente, não está parecida, não está igual às atitudes que o Senhor requer de nós para que sejamos de fato luz. É por isso a palavra de hoje, embora eu falo valentes, ergam-se, eu não estou dizendo valentes do gênero masculino, em que só os homens valentes precisam erguer,
mas eu estou me referindo a homens valentes, mas estou me referindo também a jovens valentes, a mulheres valentes, a crianças valentes. Tem algum aqui nessa noite? Se tem, diga comigo: eis-me aqui, Senhor. E por que você precisa se levantar? Porque eu preciso me erguer nesse tempo de crise, nesse tempo de peleja. Porque eu preciso tomar 3 atitudes sérias. E são essas 3 coisas que, se eu pregar um monte de coisa aqui, você guardar essas 3, eu já vou ficar muito feliz. Eu quero convidar você a refletir sobre essas 3 coisas, que como valentes de Deus eu preciso me erguer para fazer. E eu quero tomar, por exemplo, aqui o primeiro. No versículo 8 e 9, sua Bíblia precisa estar aberta. Vai lá, abra a sua Bíblia, vamos lá comigo. Se puder, deixa o texto aqui, os versículos que eu vou falar, você pode colocar aqui também, vai me ajudar muito. Sabe por quê? Porque essas 3 verdades aqui, em nome de Jesus, meninos, meninas, homens e mulheres, valentes que aqui estão reunidos, vocês precisam guardar. No verso 8 e 9 do texto, eu vou ler na versão NVI, está aqui no meu tablet. O texto vai dizer no verso 8 e 9: estes são os nomes dos principais, o quê? Principais? Isso, ele está poderoso, a versão também é diferente, mas valentes, principais valentes, guerreiros de Davi. O nome desse é Jabezão. Nome bom aí para colocar para criança, né? Quem está aí esperando? Jabezão. Esquece o nome do rapaz e vamos observar o que ele fez. Quem ele era? Um taquimonita. O que ele fazia? Ele era chefe dos 3 guerreiros principais. E qual foi a atitude de Jabezão? Numa ocasião, com uma lança, enfrentou quantos homens? Numa mesma batalha. E fez o que com eles? Meu Deus, você fez o que com eles? Os feriu ou os matou. Verso 9. Depois dele, outro rapazinho, qual é o nome dele? Filho do Aitá Dodô. Ele era um dos 3. Falamos do chefe dos 3, agora um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi. Presta atenção nisso aqui. Quando os filisteus se reuniram em Pas-Darmim para a batalha, o que os israelitas fizeram? O que fizeram? Se retiraram. Na minha Bíblia está dizendo que eles recuaram. Presta atenção nesse versículo, nesses 2. Dá para você imaginar um homem só, com uma lança, em uma única batalha, sozinho, matar 800 homens? 1 versus 800. Qual o macho que está aqui pode falar: eu poderia fazer isso? Qual o valentão que está aqui que poderia falar isso? E o que acontece? Junto com Jabezão está lá Elazar, que os israelitas fugiram, recuaram, mas eles permaneceram. O que eu aprendo nesses 2 versículos? É que não basta eu dizer que eu sou valente. Não basta você, minha irmã, dizer que é valente. Tem mulher que é valente com o marido em casa, com rolo de macarrão. Um homem, uma mulher de Deus verdadeiramente valente. Anote isso em nome de Jesus. Diga comigo, tem determinação para alcançar vitórias improváveis. Repita comigo: uma mulher, um homem valente tem determinação para alcançar vitórias improváveis. Era improvável vencer 800, mas eles tiveram determinação para que mesmo diante de 800 problemas, eles não recuarem, mas avançarem, e não apenas avançar, mas vencer. Nós temos ficado com medo. Os valentes de hoje têm ficado com medo.
quando enfrenta lutas maiores do que eles. A Bíblia diz que o Senhor não nos permitirá passar ou enviar lutas maiores do que nós. E de fato, Deus nunca vai mandar lutas maiores do que nós. Mas quando nós nos defrontamos com uma luta, olhando de baixo para cima, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu não vou conseguir. Não é impossível. Não dá. Porque nós estamos olhando a luta da nossa perspectiva. Se Jabezão e Eleazar estivessem olhando os seus inimigos da perspectiva humana, pastor, qualquer um falava, não dá, cara. Não vai não que você vai ser trucidado. Não vai não que vocês vão ser rasgados. É 800 homens com espada. Gente, estamos falando de uma guerra. Estamos falando de homens armados. Homens se Jabezão estava com lança, eles estavam com lança, espada, escudo. Eles estavam com todo o aparato de guerra. E qualquer pessoa na sua sã consciência iria olhar para tudo isso e falar, não dá. Alguns dos israelitas olharam e falaram, não dá, vamos recuar, vamos fugir. Mas esses dois homens falaram, não vou recuar e não vou fugir, porque eu sou valente, e um valente não foge de vitórias improváveis. Você pode aplaudir Jesus, meu irmão. Pode aplaudir Jesus e dar glória a Ele. Abre seu coração, adore a Ele. Quantos de nós somos assim? Não foi só eles. Talvez a sua luta aí hoje não é contra 800 soldados, mas contra diagnósticos médicos. Talvez a sua luta não é contra 800 soldados, mas é contra a falta de emprego. Talvez a sua luta não é contra 800 soldados, mas é contra a frieza espiritual que está te acometendo, e você está achando que vai cair. Mas eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Se você verdadeiramente faz parte do exército do grande rei Jesus, se você faz parte do exército do Senhor Jeová, você precisa crer que ainda que a batalha parece improvável de ser vencida, tenha como referência o Cristo que não desistiu, mas foi até o fim, lutou e prevaleceu ao terceiro dia. Eu creio, Deus, que eu não vou perecer diante dos meus inimigos. Repita comigo, valentes, não fuja diante de batalhas improváveis. Esses homens eram valentes de quem? De quem? Eu disse sobre referência, não falei no início? Por que eu disse isso? Porque com quem eles aprenderam a não fugir de vitórias, de batalhas improváveis? Com Davi. Porque Davi vai levar comida para o seu irmão, e ele chega lá na peleja. De um lado está o exército de Saul, tremendo na base, com medo de enfrentar quem? Um inimigo. Mas Davi então disse, quem é esse incircunciso? Ele está vindo com armas, ele está vindo com armaduras, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. A sua referência quem é? A referência de Jabezão, a referência deles era Davi, o seu líder. Eu preocupo com essa geração que deixa de ter como referência o pastor que está alimentando e cuidando todos os dias, para ter como referência, nada contra, tá? Respeito e honro Cláudio Duarte e tantos pastores da internet que você só vê nos vídeos, mas não sabe o dia a dia. Eu quero te falar que Jabezão, todos esses dois foram forjados no dia a dia, lado a lado com Davi. Davi vencia, eles venciam. Davi lutava, eles lutavam. Em nome de Jesus, valentes, tenha como referências pessoas que não fogem de batalhas, mesmo que elas pareçam improváveis. Parece difícil, pastor? Parece. Mas nós não vamos recuar. Jovem, está difícil vencer esse momento da pandemia, homens, mulheres. Nós passamos por um cerco do inferno.
E muita gente fala, por não ir aos cultos eu fiquei fraco. E talvez ficou mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa. Fraqueza, momentos de fraqueza, todo mundo passa. Mas mesmo diante da sua fraqueza, não negue o Senhor que te chamou. Não negue quem te chamou para a batalha, porque quem te chamou para a batalha é poderoso para te cuidar de você, é poderoso para te capacitar, te fortalecer, e você vai vencer, não apenas 800, não apenas 1000, mas como diz a Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou temer, ainda que me amedronte, ainda que possa tocar o terror, eu permanecerei na minha posição, não recuarei, avançarei diante dos meus medos. Ter medo não é pecado. Ter medo não é pecado. Ser vencido pelo medo acaba se tornando pecado. Os medrosos não avançam. Os medrosos não conseguem desfrutar o sobrenatural de Deus. É por isso, se você verdadeiramente é um valente, tome essa palavra em seu coração e diga: nunca mais fugirei de batalhas, ainda que elas parecem improváveis. Eu disse que seriam 3 verdades. Essa é a primeira. Amém? Você guardou no coração? Mais uma vez, para você guardar no coração. Você achar que vai esquecer, guarda no celular. Mas guarda em alguma coisa para você lembrar amanhã, depois. E principalmente quando vier a luta, anota na Bíblia, se possível for. Bíblia para ser anotada. Primeira característica de um valente, não de Davi, mas o valente do Rei Jesus, é que nós não fugimos, nós não recuamos diante de batalhas improváveis. Nós as conquistamos. Segunda coisa, e eu tenho que andar. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto. Vão lá comigo. Nós lemos verso 8 e 9. Olha que coisa maravilhosa nesses 2 versos. Mas agora no verso 11 e 12, a Bíblia aberta. Nós vamos ver uma segunda verdade. Depois dele, olha o nosso próximo personagem aí. Quem? Samar. Ô irmão, se puder me dar um retorninho assim, eu ficarei bem grato, então. Para eu me ouvir mais. Pode abaixar até na frente se quiser. Mas para mim ouvir minha voz. Beleza. Gratidão, santo. Depois dele, Samar. Filho de quem? De Agé. Ele era da onde? De Ará. Show. É esse rapazinho que vamos falar dele. O que vai acontecer? Os filisteus reuniram-se em Leí. Era uma cidade, um povoado. Melhor dizendo, um povoado. E lá em Leí havia o quê? Uma plantação de lentilhas. Pode tirar o agudo, senão vai dar. O exército de Israel fez o que de novo? Fez o que de novo, exército? Fugiu. Está dando para entender? Pensa no exército frouxo. Foge. Mas o que Samar fez? Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu o que, irmãos? Grande. Você pode adorar, não, aplauda Jesus por essa palavra, glorifica o nome dele, faça barulho, adore o nome dele por essa palavra poderosa. Imagine a cena, um exército de filisteus avançando contra um povoado. Nesse povoado tinha uma plantação que era responsável por subsidiar e matar a fome daquele povo. O exército que era responsável em tomar a frente da batalha e lutar para defender e não deixar que o exército inimigo roubasse as lentilhas ou destruísse, são os primeiros a dar na linha. Samar observa aquilo. Talvez, eu não imagino, que Samar até pergunta: gente, estão indo para onde? Quem vai enfrentar os filisteus? Porque, gente, os filisteus era o exército.
você está lendo que o povo de Israel está fugindo, você leu que Saul com seu exército estava com medo de Golias, não era por qualquer coisa, porque eles eram o exército. Eles não iam fugir de qualquer exércitozinho, não, era o exército. Mas Samar está virando para eles e fala: para onde vocês vão, frouxo? A Bíblia vai dizer que Samar entra no meio do campo, se posiciona como Superman e fala: aqui não, aqui vocês não tocam, porque aqui já tem dono. Aqui já tem dono, aqui você não toca, Satanás. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? O exército do inferno tem tentado avançar contra a igreja. O exército do inferno tem tentado avançar contra a sua família. O exército do inferno tem tentado avançar contra a sua saúde. Mas tem muita gente que quando vê o inimigo avançando, ele foge de medo, eles correm, porque acreditam que o Senhor os abandonou ou que eles são mais fortes do que nós. Mas eu quero te falar no nome de Jesus, que se na primeira característica eu falei, um valente de Deus não pode ter medo de enfrentar batalhas improváveis, a segunda coisa que eu peço para você anotar na tábua do seu coração, para que você não pegue e não esqueça: um valente do exército de Jesus defende o que é de Jesus. Você entendeu? Um valente do exército de Cristo defende aquilo que é propriedade de Cristo. O inimigo todas as vidas, em todo o tempo, melhor dizendo, sempre buscou tomar posse daquilo que era nosso ou de Jesus. Lá no céu, ele tentou tomar posse, mas foi expulso, porque os anjos lá falaram: aqui não. Ele desce na terra, e então ele vai lá ludibriar o homem. E o que o homem faz? Cai na cilada dele. Caiu. E de lá para cá, toda vez que Deus dá algo para o homem, Satanás quer roubar. Deus prometeu a terra prometida. E o que capeta fez? Quando Moisés nasceu: vou matar para eles não herdar. Mataram as crianças. Deus livrou Moisés. Quando Moisés cresce e liberta o povo do Egito, o que o capeta faz? Manda os amalequitas para matar o povo ao sair do Mar Vermelho, para eles não tomar posse para ele, porque ele já estava lá. E Deus então mata os amalequitas. E assim sucessivamente. Toda vez que Deus dá algo para o homem, Satanás quer roubar. É por isso que o diabo quer roubar seu dom de cantar. É por isso que o diabo quer roubar seu dom de pregar. É por isso que o diabo quer roubar seu ânimo de vir para a igreja. É por isso que o diabo quer roubar aquilo que Deus te deu. Mas eu quero te falar no nome de Jesus, como valente que somos em Deus, não deixaremos Satanás roubar o que Ele nos deu. Aplauda, irmão, ajuda a irmã aí. Aplauda Deus, glorifica o nome dEle, exalte a Ele. Quem deu seu marido foi Deus. Quem deu sua esposa? Quem deu sua esposa, irmão? Quem deu seus filhos? Então defenda-os no nome de Jesus. Satanás está querendo roubar nossos jovens. Satanás está querendo roubar nossos adolescentes. Está querendo ensinar para nossas crianças que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mas nós como igreja, nós vamos batalhar, lutar. Mas eles não vão tomar nossas crianças. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar, pastor. Eu tenho que me posicionar. Se a igreja não se posicionar como Samar, seremos presas fáceis. Eu não me envolvo com política. Crente com política é do capeta. Durante anos, a igreja repetiu a mesma coisa: política é do capeta. Aí o pastor: obrigado. Já não me dá trabalho roubar. Já que vocês já estão me dando, igreja. Já que você está falando da política, e o que o capeta fez? Entrou na política. Entrou. Olha os infelizes, enfusados ruins do inferno que estão lá. Não todos. O que fizeram com o nosso país? O que fizeram? E o que tem feito? Não é difícil você achar um vídeo na internet
mostrando banheiros nas escolas municipais, em que menino já pode frequentar o mesmo banheiro da menina. Não é difícil. Não é difícil você encontrar essa língua que eles estão querendo colocar no Brasil, a linguagem neutra, não é isso? Porque eles estão querendo roubar aquilo que é do Senhor, mas não vai conseguir, porque Deus não está levantando, Deus não está levantando apenas um Samar hoje. Deus está levantando diversos 50, 30, 40 Samars, e vão se posicionar contra o inferno e dizer: aqui não. Valentes homens, os homens dessa igreja, se posicione. Ei, defenda seus filhos. Irmãs, defende seus filhos. Jovem, defenda seus irmãos. Se defenda, não se deixe por vencido pelas investidas do diabo. Alguém poderia dizer para Samar: Samar, para com isso, é só lentilhas. Samar, deixa eles vir, deixa eles pegar. É só lentilhas. Para alguns é só lentilhas, mas para Samar foi a herança que Deus deu. Foi a herança. E se Deus me deu a herança, não deixo ela perder para ninguém. Não perdo ela para ninguém, porque eu vou tomar posição. Se posicione politicamente. Eu não estou falando de partido político. Eu estou falando de você buscar a Deus direção, observar os candidatos, ver se eles defendem o que a Bíblia defende, ver se eles fazem o que a Bíblia ensina. Ei, meu irmão, não fuja da política, não fuja de falar sobre isso, não, mas se prepare, porque entenda, Samar se posicionou. Mas se posicionou por quê? Porque ele tinha consciência do que estava fazendo. Quem não tem consciência não se posiciona. Sabe por causa do quê? Tem engasguei. Sabe qual é a frase? Eu não falo nada, pastor, porque eu não sei. Eu não vou discutir porque essas coisas eu não entendo. Oséias 6,4. Por negligenciar o conhecimento, por recusar o conhecimento, eu também te recusarei. Isso é sério, não é? A Bíblia, o próprio texto de Oséias 6 vai dizer: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas nos versículos anteriores está dizendo: a falta de conhecimento não é porque não tem ninguém para ensinar. A falta de conhecimento está sendo gerada porque eles não querem aprender. E eu me preocupo, porque hoje tem crente que sabe a vida dessa cantora que morreu do início ao fim. Segue um monte de... Por isso que eu estou falando de referências. Cuidado com as referências sociais. Tem um monte de cantor que nem sequer acredita em Jesus no Instagram. Segue todos eles. Sabe todos os personagens da novela, inclusive do Gênesis. Que, glória a Deus, pelo menos onde eu vi uma bênção. Pelo menos, não sei o restante. Mas sabe todos os personagens da Malhação. Sabe todo mundo do Instagram. Mas não sabe daquilo que é importante e do que é de Deus. Porque é chato. Porque é chato. Assuntos importantes acabam se transformando em chatice. Porque demora. Porque nós somos a geração que não consegue ler um texto que tenha 10 linhas. Se começar a ter 10 linhas, é um textão, né, pastor? Não lê um capítulo da Bíblia porque é muito grande. Não. Falar de Salmo 119 quase que bate na gente. Porque quem vai ler o Salmo de 155, 51 versículos? Ninguém. E se eu estou falando de um salmo, imagina a Bíblia toda. Somos um povo, querido, que não é porque nos falta conhecimento, porque não tem. Nos falta conhecimento porque nós o rejeitamos. E Deus usa o profeta Oséias para dizer: porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei. Deus me deu a graça de ministrar um curso de teologia. Deus me deu a graça de vender livros e Bíblia. E sabe o que eu mais vejo as pessoas reclamando? Pastor, mas Bíblia é cara. É cara. Bíblia é cara. Mas aí a Bíblia custa 40 conto. Mas ela não tem dó de dar 40 conto e mais um par de sapato que vai ficar lá encostado e vai ser usado uma vez só. Não é ser caro. Porque valor e preço é diferente. Custo é diferente.
Não é caro. É porque o seu coração não arde por conhecimento. O seu coração não arde por aprender. Se você não sabe nada de política, irmão, procura quem sabe, se oriente, mas não fique aí apático sem se posicionar. Samar não ficou apático sem se posicionar. Ele se posicionou para defender. A igreja precisa se posicionar. Ela precisa dizer o que concorda e o que discorda. Nós temos um país laico, mas a laicidade do nosso país não nos impede de expressar a nossa crença, pois nós temos liberdade de crença. Então na escola, se a professora, se quem for quiser te ensinar o oposto à Bíblia, não fica lá caladinho aceitando, não. Se posiciona. Tinha 12 anos de idade. Olha, já faz um tempo. Não, 12 não, 13 anos. E a professora de ensino religioso estava lá dando aula. E entrou, nem vou falar o tema da matéria, porque nós temos aqui menos de 18 anos. Mas é uma questão de caráter moral. A permissão da pessoa se sentir prazer em si mesmo. Eu acho que você já entendeu o que tinha que fazer. Era liberado, podia fazer, era bom para a saúde. E ao ouvir aquilo, eu era o único crente da sala e da escola. Do nada, eu disse: professora, não pode fazer isso não. Todo mundo virou para trás. Ela disse: por que não pode fazer? Fazer esse negócio que ela está falando que pode fazer. E o menino pode fazer, a menina pode fazer. Pode não. Oh, gente, meu Deus do céu, meu ano acabou. A partir daquilo me chamaram de homossexual, me chamaram de um monte de coisa, porque eu eu não me permitir aceitar aquele ensino que a professora estava dizendo que era certo, sendo que eu já tinha recebido da palavra de Deus que era errado. Quase que eu saí da escola, e era a única escola que tinha no Arraial que eu morava. Mas valeu a pena, sabe por quê? Porque anos se passaram. Os mesmos meninos que me chamaram de homossexual, os mesmos meninos que riram de mim, que tentaram me fazer represália, zombaram de minha crença, hoje estão na mesma igreja que eu pastoreava, adorando e louvando ao Senhor, porque acreditaram no Deus que eu servia. Está entendendo? Se posicione. Mas você é ridicularizado, pastor. Vai rir de mim, essas coisas assim, sabe? Deixa que outros falam. Não, querido. João Batista teve a cabeça decapitada, mas ele não deixou de falar aquilo que deveria falar. Paulo foi preso, morto também, decapitado, mas ele não deixou de falar aquilo que deveria, como Luz falar. O nosso referencial maior, Jesus Cristo, foi crucificado, porque ele não cedeu a dizer o que o povo gostava de ouvir, mas ele foi fiel naquilo que ele acreditava. Samás o Senhor, em nome de Jesus. Ei, fiquem fiéis naquilo que vocês acreditam. Defendem a nossa causa do Evangelho, defendem a igreja, defendem as nossas crianças, defendem. Porque se eu não defender, se nós não defendermos, nós estaremos entregando a futura geração para promiscuidade e para pecados que só Deus sabe o quanto vai progredir até lá. Está dando para entender isso aqui, irmãos? É sério. Tem algum valente aqui? Tem algum valente aqui? Adora Jesus, meu irmão. Se posicione. E sabe por que Samar se posicionou? Sabe por que Samar se posicionou? Porque ele teve o mesmo referencial de quem? De Davi. O seu referencial pode te trazer sucesso ou te levar para o inferno. Quem você está seguindo nas redes sociais? Faz uma vasculha lá nas suas redes. Vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vê quem é seus amigos lá que postam coisas. Tem hora que você está buscando santificar, melhor dizendo. Aí vai lá, um incircunciso, que é amigo da onça, não seu, posta uma coisa lá, você vai lá e pimba. Porque você está seguindo pessoas que estão te levando para o inferno. E o que Jesus disse? Se um cego seguir outro cego, ou guiar outro cego, o que vai acontecer com os dois? Ambos cairão no abismo. Quem são as suas referências?
Essas referências não podem ser porque eles são seus amigos. Ah, pastor, mas é meus colegas, eu estou chegado. Ah, pastor, é um dos amigos que eu tenho. Não. Amigo verdadeiro te conduz para um só lugar. Se o seu amigo não te conduz para esse lugar, ele não serve para ser seu amigo. E qual é o lugar? Esse lugar é o centro da vontade de Deus. Se não está te levando para o centro da vontade de Deus, pode ser um colega de escola, pode ser uma colega de trabalho, mas não pode ser seu amigo, porque amigo nos conduz para a presença de Jesus. E eu termino com a terceira conduta de um valente. Eu quero ver se você lembra da primeira, lembra? Lembra da primeira conduta de um valente? Não fuja de batalhas, ainda que pareçam improváveis. Eita glória! Qual foi a segunda que nós acabamos de falar? Se posicione para defender aquilo que é seu, aquilo que é de Jesus. Nos perdoa, Deus, pela nossa frouxidão. Nos perdoa, Deus, por ficarmos tão dispersos. Perdoa, Senhor, por não nos posicionar, por ter medo de enfrentar as batalhas a nossa proposta. Mas tem uma terceira coisa, minhas irmãs, aqui do ciclo de oração. Tem uma terceira coisa, varões valentes, que um valente não pode deixar de ter. Porque eu não posso fugir de batalhas, ainda que pareçam improváveis. Eu não posso deixar de me posicionar. Mas acompanhe comigo o exemplo desses homens. Vamos lá. Eita, glória. Vamos lá, meu filho. Acompanhe comigo. Versículo 15 e 18. Do 15 ao 18. Olha que legal. Aprenda isso. Davi expressou esse forte desejo. Estou lendo na NVI. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Olha só isso que ele disse. Davi pediu água? Pediu, irmão? Ele apenas expressou um desejo. Mas olha o que os três fizeram. Então, aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Está lá o líder, o rei, está lá o homem que foi a referência para eles, andando, e ele dá uma sede. Ele olha para a botija, talvez que eles carregavam, ou esqueci o nome do compartimento, do alforje. Não quero beber dessa água não. Ele lembra, se eu pudesse beber daquela água que está no poço de frente de Belém. Aqueles três homens poderiam virar para Davi e dizer: Davi, aí é demais, né? Entre nós aqui e a sua água tem um exército de filisteus. Você está doido? Não dá para ir pegar água para você. Embora que Davi poderia responder: eu não estou pedindo. Ele não pediu. Mas aqueles três homens, só ouvir que ele estava desejoso, talvez um virou para o outro: e aí, o que ele vai fazer? Nós vamos pegar. Se é desejo dele, mesmo que ele não pediu, nós vamos realizar. Não fala nada com Davi. Pega as espadas. E o que o texto está dizendo? Eles atravessaram. Nessa versão, o que está escrito aqui? Qual é o verbo que usou aqui? Cadê? Volta lá no versículo 16, querido. Então os três poderosos. E qual é o verbo? Sabe o que é romper? Não é chegar assim: me dá licença, deixa eu passar aqui para pegar água para o rei. Dá licença. Não. Eles batalharam. Eles lutaram. Eles romperam. Abriram o caminho. Porque eles tinham uma missão. E a missão era fazer
mais do que o rei espera. Você entendeu? Fazer mais do que o rei espera. Se o rei tem um desejo, ainda que eu tenha que enfrentar risco, eu vou realizá-lo. Eu vou satisfazer o desejo do meu rei. Ainda que a minha vida esteja em risco, ainda que a minha vida, a minha integridade física esteja em risco, ainda que a minha reputação esteja em risco, se é desejo do rei, eu vou fazer. Se é desejo do rei, eu vou buscar. Se é desejo do rei, sairei da minha zona de conforto e assumirei os riscos para fazer. Um valente do Rei Jesus. Terceira coisa que você não pode esquecer: faz mais do que se espera dele. Davi esperava que eles trouxessem água, pastor? Davi pediu, varão? Eles não precisou pedir, porque quem é valente tem desejo de realizar a vontade do rei, tem alegria em realizar a vontade. Tem algum desses aqui? Tem algum desses que vão se levantar? Ergam-se valentes. Eu vou me erguer, varão. Eu vou me erguer, minhas irmãs, eu vou me erguer. Porque se verdadeiramente eu sou valente, se verdadeiramente valente não é apenas um título, se verdadeiramente valente não é apenas o nome de um grupo, se verdadeiramente valente não é uma expressão bonita de se usar, se verdadeiramente valente é algo que eu queira ser, é algo que eu queira viver. Eu não vou fugir das batalhas a mim propostas. Não vou. Eu vou me posicionar para defender o que é do Senhor. E eu vou fazer mais do que se espera de mim. Na igreja, na família, na sociedade, em casa. Tem alguém que vai vir comigo? Fique de pé. Adora Jesus aí, irmão. Fique de pé, valentes. Ergam-se valentes. Ergam-se valentes. Ergam-se valentes. Pode aumentar aí para nós. Ai. Adora Jesus, irmão. Adora aí. Faz mais do que espera, irmão. Não fique esperando o pastor pedir para dar glória, não. Faz mais do que se espera. Faça mais do que se espera. Faz mais do que se espera. É desejo de Deus que evangelizemos, pastor. É desejo dele. É desejo de Jesus que ganhemos alma. É desejo dele ter a glória no culto. E por que eu preciso esperar pedir? Se é desejo do rei, vou fazer mais do que ele se espera de mim. O problema é que nós vivemos num piloto automático. Faz o que se pede, faz o que se manda. Mas é tempo dos valentes se erguerem. Valente não é título, valente não é nome. Valente é a descrição de alguém que verdadeiramente faz valer o nome. Homens aqui de plantão, sejam fortes, firmes, corajosos, portem-se varonilmente. E sabe o que Paulo está dizendo? Sejam valentes. Jovens, sejam valentes. Guardam essas 3 verdades no seu coração, irmão. Guarda isso e fala em nome de Jesus: eu não quero ser medroso. Eu não sou medroso porque a minha referência não é Davi. Se esses camaradas tiveram Davi como referência e já foram excepcionais como foram, foca. Imagina você e eu que temos Jesus como a nossa referência. Temos Jesus como a nossa referência. Ei, Jesus como a nossa referência. Ele sofreu, ele padeceu, mas ele ressuscitou e vive está, e vive está, e vive está, e reina para todo sempre. Ei, vou terminar dizendo uma coisa, fazendo um convite a você. Não é para mim, que eu vou embora daqui a pouco. Talvez vocês nem me vejam mais na vida. Ou talvez me vejam se o pastor não ficar pesado e não me chamar mais. Talvez vocês me vejam pela última vez. Ou talvez vocês vão me ver mais 10 mil vezes. Não importa. Mas eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer o primeiro desafio. Pare de correr.
de fugir. Pare de fugir. Pessoas já pregaram para você. Você já entende o seu chamado. Você já recebeu palavras proféticas sobre a sua vida. Mas você começa a olhar o tamanho dos desafios e fala: eu não quero isso para mim porque vai ser difícil. Eu quero te lembrar do Jabezão. Era um desafio imenso, 800, mas ele disse: se eu fui chamado, eu aceito. Eu quero. Se você está fugindo de um chamado, está fugindo de algo que Deus já ministrou no seu coração, e hoje quer parar de fugir, quer aceitar isso para a sua vida, eu quero te fazer um convite, em nome de Jesus. Vem aqui que eu quero orar por você. Chega de fugir. Pare de fugir. Pare de fugir. Pare de fugir. Pare de fugir. Se você, outro convite, se você está enfrentando uma circunstância, problema no casamento, ou talvez até nessa igreja, e você fala: pastor, não vou lutar mais por isso. Eu não vou lutar mais por isso. Já entregou as pontas. Você já entregou: pastor, já lutei muito, não dá mais para aguentar esse marido, essa mulher ou essa pessoa, não dá para aguentar isso. Se você está prestes a largar, eu quero te convidar a ser como Samar. Se posicione para defender. O diabo pode até tentar roubar, mas ele não vai conseguir, porque você vai se posicionar. E o terceiro convite, e aí vocês podem vir, quem entender que é para você. Se você olha para você e percebe que há um bom tempo só está fazendo o que te pede: pastor, só estou fazendo o que me pede. Eu só evangelizo se me convidar, se falar. Eu só canto se insistir. Eu só participo do grupo se coisa nenhuma. Porque o verdadeiro valente não espera ser chamado ou pedido, ele faz mais do que se espera dele. Se você só dizima nessa igreja quando o pastor puxa a orelha, tá errado, meu filho. Porque quem é valente dá de coração sem precisar cobrar. E tudo. Se você se enquadra em uma dessas três coisas, irmão, não saia daqui sem antes se aliançar novamente com... Tem alguém aqui em nome de Jesus? Tem algum valente, algum corajoso, alguma corajosa que reconhece isso e quer assumir isso para a sua vida? Eu não vou demorar, porque eu não sou de insistir com ninguém e com nada. Porque você entendeu, a mensagem não foi para outras pessoas, senão para vocês dessa igreja. Se você entende e quer se tornar um corajoso, uma pessoa valente em Deus, esse é o seu momento. Tem alguém, homem, mulher, criança, jovem, esse é o seu momento. E dizer: Senhor, eu me posiciono, Senhor. Eu não quero ser mais medroso, Senhor. Eu não quero mais fugir da responsabilidade. Senhor, eu não quero mais fugir do meu chamado. Eu não quero mais fugir. Eu não quero desistir do meu matrimônio, da minha vida espiritual. Não. Talvez você falou assim: esse negócio de crente não é mais para mim. Não é mais de crente, não é mais para mim. Porque a luta está forte, a tentação está forte. Eu vou ceder ela. Não ceda não, meu irmão. Não ceda a tentação. Rompa. Vença. Oh Deus, meu Deus, ore igreja, ore, não espere, ore, busque, Deus, no nome de Jesus. Aqui estão essas mulheres e homens, aqui estão as pessoas que não mais vão fazer o que esperam, vão fazer mais do que se esperam, Por isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite e peço agora, Deus, eu peço agora em nome do Senhor, comece a trazer renovo, revitaliza, Senhor, fé, revitaliza o amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei Deus, erga um exército, ergam-se valentes, ergam-se valentes. Poderoso Deus. Vem Deus, em nome de Jesus, eu peço agora nessa noite, Pai, o Senhor vai levantando agora um exército. Levanta o exército nesse lugar. Ore, meu irmão, clame ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu libero sobre o teu povo a tua bênção nessa noite. Erga, Senhor, um exército agora que não tenha medo.